Enquanto o mundo existir, a humanidade nunca estará livre das teorias apocalípticas da conspiração. Por Marcos Freitas. Ao longo dos séculos, muito se tem especulado quanto à identidade dessa figura misteriosa. O Anticristo, homem da iniquidade, a besta do Apocalipse. Seria ele um grande magnata, ditador ou uma figura carismática, um grande líder mundial com um poder de persuasão tão grande a ponto de seduzir quase todas as nações da Terra? Hoje vamos falar sobre os 3 grandes candidatos ao posto de Anticristo que surgiram no final do século XX. Começaremos por o último Papa. Nas últimas 2 décadas que antecederam o ano 2000, essa discussão tomou conta do cenário apocalíptico conspiratório. Isso se deu em grande parte por causa de um livro que começou a circular entre as igrejas evangélicas em meados dos anos 80. O Grande Conflito, escrito em 1888 por Ellen G. White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro tratava de uma conspiração apocalíptica de dominação mundial, arquitetado pelo sistema religioso herdeiro do Império Romano, que, segundo a autora, seria o papado. Por isso, o Anticristo seria o último papa desse sistema. O plano consistia em substituir o dia de adoração ao Deus verdadeiro, o sábado, pelo dia de adoração ao Deus Sol, o domingo, sendo que a grande tribulação seria iniciada com um decreto dominical, obrigando a todas as nações a adotarem o novo dia de culto. Obviamente, o sábado não fazia muito sucesso entre as demais denominações cristãs, mas a ideia de que o Papa pudesse ser a besta parecia fazer sentido. E o candidato da vez era o Papa João Paulo II, o João de Deus. Figura carismática, João Paulo II foi entronizado em 22 de outubro de 1978 e exerceu o pontificado até a sua morte em 2 de abril de 2005, após 26 anos de pontificado. Uma imagem marcante desse Papa era o seu ato de beijar o chão de todos os países aonde chegava, logo na descida do avião. Desfilava em carro aberto, arrastando multidões por onde quer que passasse. Porém, um grave incidente despertou os olhares aguçados das mentes apocalípticas de plantão para sua figura icônica. No dia 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II foi atingido por 2 tiros na Praça de São Pedro, no Vaticano. O autor dos disparos foi um estudante turco de 23 anos. João Paulo II permaneceu hospitalizado por 22 dias. Apenas 5 dias após o atentado, ele já recitava o Ângelus na Policlínica Gemelli, com transmissão para a Praça de São Francisco, surpreendendo o mundo em sua oração. Rezo pelo irmão que me atingiu, a quem perdoei sinceramente. A semelhança entre a passagem de Apocalipse 13 e 3. Não passou despercebida pelas mentes escatológicas mais brilhantes da época. Logo, a recuperação do pontífice foi imediatamente comparada à recuperação miraculosa da cabeça da besta. Mas, para a decepção dos teólogos apocalípticos,
o Papa João Paulo II faleceu e em seu lugar foi escolhido o Papa Bento XVI, de origem alemã e não tão carismático quanto seu antecessor. Bento XVI parecia não ter o perfil de um grande líder capaz de unificar o mundo, porém esse detalhe não seria um empecilho para as mentes teológicas mais brilhantes e criativas da história da Igreja. Os conspiracionistas apocalípticos, então, com base em Apocalipse 17, 9 a 11, criaram uma série de complicadas tabelas para justificar a tese de que o falecido Papa seria de fato a besta, chegando a afirmar que ele iria ressuscitar dos mortos. Impulsionados pela nova era da informação, com o advento da internet e redes sociais, logo suas ideias se propagaram rapidamente. Mas, para a decepção geral de todos, Bento XVI renunciou e em seu lugar foi eleito o Papa Francisco, o primeiro Papa argentino da história. Obviamente, para nós brasileiros, a ideia de um argentino governar o mundo é inconcebível, mesmo que seja por apenas 7 anos. Deixemos então o Francisco pontificar em paz e passemos para o candidato número 2. Mikhail Gorbachev. A teoria de que a União Soviética era o império do anticristo era muito difundida na década de 1980 por uma missão profética conhecida por seu grande material didático literário de forte apelo escatológico. Com base na visão dos 4 animais em Daniel 7, um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo e um quarto animal que surgiria a partir dos 3, supondo-se que eles representavam grandes nações que coexistiriam na mesma época no fim dos tempos, procurava-se identificar qual seria a nação correspondente a cada animal. Certa vez, em um grupo de estudo bíblico, foi instruído que o urso era a União Soviética por uma razão óbvia. A sigla União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era quase um urso, só faltava a letra O. Parece um tanto infantil agora, mas na época fazia todo o sentido. Naquela época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma nação poderosíssima, possuía o maior e mais aparelhado exército da Terra, tinha um arsenal nuclear maior do que os países da OTAN juntos. Não restavam dúvidas de que, se tivesse que sair o anticristo de algum lugar, aquela nação seria uma forte candidata. Nesse cenário, os olhares começaram a se voltar para Gorbachev, o presidente soviético. Ele foi o líder daquele país de 1º de outubro de 1988 a 25 de dezembro de 1991. É claro que para os teólogos apocalípticos da época, haviam provas incontestáveis da sua natureza anticristânica. Era ateísta convicto, o que o colocava no patamar de 2 Tessalonicenses 2,4, que indica que o iníquo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Era o 8º presidente da União Soviética, corroborando com Apocalipse 17:11. E a besta que era e não é, também ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. A grande mancha na testa, que para muitos era a própria marca da besta, embora se parecesse mais com o mapa da Groenlândia. O pacto de desarmamento assinado com o presidente americano Ronald Reagan, o que parecia o cumprimento de Daniel 9:27. Todos estavam na expectativa de que essa aliança seria quebrada após 3 anos e meio, o que não aconteceu, frustrando as expectativas de todos. Outros acordos históricos foram assinados ao longo do seu mandato, mas por fim, nada demais aconteceu.
Gorbachev então renunciou e a União Soviética se despedaçou. Porém, durante o governo de Gorbachev havia também outro concorrente à altura do cargo de besta do Apocalipse. Estamos falando de nada mais, nada menos do que o presidente iraquiano Saddam Hussein. Presidente do Iraque desde 16 de julho de 1979, enquanto alguns o veneravam por sua oposição aos Estados Unidos e ataques contra Israel, ele foi amplamente condenado pela brutalidade de sua ditadura. Em 2 de agosto de 1990, ordenou a invasão do Kuwait. A invasão, seguida da anexação do país vizinho, desencadeou a Primeira Guerra contra o Iraque, liderada pelos Estados Unidos da América. O que se seguiu foi uma série de acontecimentos que pareciam reproduzir as predições bíblicas dos últimos tempos. As imagens dos bombardeios noturnos lembravam as palavras de Jesus sobre as estrelas caindo do firmamento. Quando as tropas iraquianas saíram do Kuwait e puseram fogo nos poços de petróleo, as imagens pareciam reproduzir a quinta trombeta do Apocalipse. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Os aviões da OTAN pareciam remeter aos gafanhotos descritos na sequência do texto. De fato, em termos apocalípticos, a Guerra do Golfo parecia ser o cenário perfeito para o fim dos tempos. Não restavam dúvidas de que todas as profecias estavam se cumprindo literalmente. Porém, após uma segunda invasão americana ao Iraque, Saddam Hussein foi preso e posteriormente julgado e condenado à morte por enforcamento em 30 de dezembro de 2006, 15 anos após a renúncia de Gorbachev, frustrando as expectativas apocalípticas de todos. E assim o mundo continua girando, mas não pense que estamos seguros. É apenas uma questão de tempo para que o grande líder apareça para governar o mundo. Os teólogos da conspiração estão atentos para identificar qual o próximo candidato à besta apocalíptica. E você, arrisca um palpite? Obrigado por assistirem a esse vídeo esclarecedor. Até o próximo vídeo. Se até lá o mundo não tiver sido destruído!